Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado, Convidado sentado, ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores. Puta, tô com uma voz, ó que voz totalmente sem... Alô, alô? Alô, alô? Eu acho bonito, Emílio. Assim, voz e nariz? Muito bem, meus amores, estamos de volta. Acho que eu estou com... Como é que chama? Rinite. Não, é... sarampo. Ah, não, Emílio. O que você acha, Cena? Nem brinca. Tem um elemento com sarampo. Não, a gente tomou vacina. Hã? Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, eu esqueci de apresentar o Robert, que aqui está hoje. Tudo bem, seu Flávio? Tudo ótimo, Flávio Emílio, César beleza? Santos. Exatamente. É isso aí? Isso aí. Você é analista de sistemas. Era. Eu era. Fui demitido ontem, Emílio. Sério? Acredita? Por quê? Corte de... Corte de custos, né? Aí contrataram um menino pra ganhar menos lá e fazer a mesma coisa. Essa é a vida. Eu já comprei o isopor da RAP. Sabe, eu já tenho então. isopor. Acho que essa é Agora eu vou meu, comprar uma bicicletinha, meu próximo emprego. uma Acho que é esse. calóizinha, baleta. Calói 1000. É. Temos várias coisas. Sim, sim. Trabalhar no Uber, no RAP. Pô, é bom, hein? É o que vai sobrar pra É o nós. que vai acabar sobrando, né? A tecnologia vai desenvolvendo aí, cada vez menos a galera vai ter emprego, né? Mas você saiu porque você era mais ou menos... Puta, eu era bem meia boca, pra falar a então é verdade. isso. Não, eu enganei por bastante tempo É. lá. Cara bom é difícil sair. É difícil, é difícil. Então, aí tem os macacos velhos, né? 20 anos lá trabalhando e eu tô há pouco tempo, né? Entendi. Aí acabou entrando em sociedade com a empresa, eu com a bunda, eles com o pé, né? Não fala assim também. Não fala mal da empresa que te pagou o salário, pô. Não, é verdade, eu É. agradeço muito a eles aí, mas boa sorte aí com o menino novo. Espero que a empresa Ó a Robertinha, ó. Olha a Robertinha Meu no Deus, Instagram. hein? Ah, Aí aqui- eu vou começar a ver todo dia aqui, hein? Aqui é só... Marina, é, Marina é bonita também, pô. é uma alegria. Obrigada. É que eu sou ZL, né? ZL, qualquer mulher pro ZL é bonita, pra falar a verdade. Mas a Marina é sensacional. Marina, vai dar uma desfiladinha aí ou não? Era bom, hein? Gente, a primeira coisa que os ouvintes Ela comprou vão uma falar... calça 3 número menor. Não, mas mas tá eu, que não eu posso respira. provar. Ela tá que não respira com essa calça que ela comprou. Mas não tá Emílio. mais sarinha. Graças a Deus, Você pelo tá amor uma de Deus, eu sarinha. tava horrorosa. Tem a foto aí da sarinha? Ai, ou- não, gente, é de chorar. Hã? Sarinha grávida? Nossa. Sara! Eu fiquei muito feia. Muito bem. Seja bem-vindo, meu querido Obrigado, Flavião. Emília. É um prazer estar com vocês aqui. Boa viu? sorte pra você. Obrigado. Espero que a coisa Vou melhore. deixar um currículo aqui. Hoje nós vamos ter um papo aqui sobre isso. Sobre Ah, é? coisas positivas que... Porra, quem que tá me ligando, bicho? 061. É Brasília? Eita. É o Moro. Ó, Atende ó. aí. Que barulho bonito. Alô? Alô, senhor Zurita? Alô? Alô, bom dia. Tá me ouvindo? É, mais ou menos. Eu falo com o senhor Emílio Surita. Não. Brasília não. Obrigado, tchau. Quem você convidou, Couve? Convida. Tá louco, bicho. Mas será que é o Telegram lá? Ai, que horror. Você tinha Telegram? Não sei, vai saber hoje em dia, filha. Hoje em dia você não confia nem na sombra. Muito bem, Seninha. Vamos trabalhar ou não? Vamos lá. Quem vem hoje no Pânico, Sena? A Paulinha, infelizmente, não me passou quem o... Muito bem. Hoje nós temos um convidado muito bacana. É um secretário, é um cara da parte técnica, não é? É. Ele é da desburocratização. Ou seja, a gente está vivendo um momento de mudança. Já tivemos aí a reforma da Previdência, Graças a Deus. certo?
E esse cara, ele faz parte da Secretaria Especial de Desburocratização. O que é essa palavra desburocratização, meu querido Marcelo Decena? Vamos dar um exemplo. Você tem uma... Não, exemplo, eu não quero que você explique, da definição. Então, eu vou dar um simplificado. Você vai dar um exemplo. Uma empresa estatal que pode virar, tentar articular para que possa conceder... Não, você está complicando Tá muito. errado. Passar... Melhor imitar um pintacilgo. Imitação do pintacilgo. Muito bem. Então nós teremos aqui o secretário, ele vai falar sobre uma MP que está correndo agora, que é a MP da Liberdade Econômica, que é um negócio muito bacana e eu vou tentar conversar com ele para dar uma destrinchada para a gente poder entender, porque vejam bem, desburocratização já é um nome complicado, MP da Liberdade Econômica também é um nome muito genérico e a gente não sabe direito onde é que vai entrar na nossa vida essa conversa. Vamos ver se é um papo furado, se vem na nossa toba ou se realmente vai ser bom. A dúvida vai ficar? Sempre. Mas assim é a vida. Certo, Marina Mantega? Certo. Que número você está usando? 3 a menos. Eu Ela uso não 34. Eu respiro sim. Olha aqui, ó. Ó, dá uma desfiladinha, uma desfiladinha. Isso daqui é porque tá lá, tá? Lacrou na cara! Festival de Ixi! Bate palma aí, Selinha. Dá um selinho. Quero ver você dar um selinho nela. Não, selinho não. Quero ver. Pô, agora vai regar? Tá Então começando. dá um selinho, Vai lá, Sena. Não. Ele vai... Vai lá. As mulheres da leite. Secretário, bonito o título. Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Aqui está e nós vamos falar da MP da Liberdade Econômica hoje aqui no Pânico. Aqui está, senhoras e senhores, Paulo Webel. Aê! Não senti uma torcida muito boa. Não, pra cara, você. gente, não tem moral, pô. Não senti uma torcida muito boa. Fala, Paulo, beleza? Tudo bom, Emílio? Eu gostaria que você explicasse muito claramente o que significa a palavra desburocratização. Essa palavra complicada que as pessoas não sabem direito o que é. Basicamente é simplificar a vida do cidadão, é tirar essa papelada, esse monte de procedimento, fila, cartório. Isso, você quer acabar com os despachantes e os cartórios. É Graças isso. a Deus. Simplificar a vida das pessoas, acabar Como com o é que vai ser a despachante. vida do meu despachante? Acabou. Ele vai ter que ser treinado e partir para uma nova vida. Vai uma virar nova empreendedor. atividade. Vai virar empreendedor. Ô Paulo, e você faz exatamente o quê? A gente trabalha com todas as regras, revisando para simplificar, para ver aquilo que pode ser ou transformado de forma digital, ou você acabar com exigências que são esdrúxulas e abusivas. Então a MP, por exemplo, traz uma coisa, até foi ideia do presidente Bolsonaro, acabar com os prazos de validade da certidão de óbito. Você acredita que no Brasil a certidão de óbito vale 90 dias, 3 meses. Então depois o morto pode ressurgir. Então é só acabar com a validade das certidões de óbito. Entendi. Tem que pagar uma nova, né? Entendi. Pra pagar mais. Ou seja, a gente que costuma, por exemplo, quando você vai, sei lá, fazer qualquer coisa, no estado sempre é muito complicado. Sempre tem... A burocracia é a papelada que você tem que fazer, que você tem que preencher e tal. Chato. E agora com essa... É a digitalização que está facilitando isso, porque é claro que você vai ter que prestar conta ao Estado, porque o Estado está aí para botar na nossa bunda sempre, não é? Qual é a função do Estado? Arrecadar. Pegar dinheiro nosso para ele tocar o barco, certo? Vai o quê? Vai diminuir o trabalho nosso para essas coisas? Vou dar um exemplo bem concreto. Por exemplo, se você tem uma atividade de baixo risco, uma costureira, um sapateiro, um pequeno comércio de rua, hoje você precisa de um alvará dos bombeiros, um alvará da vigilância sanitária, um alvará da prefeitura. A partir de agora, com a MP, você não precisa mais. Se é uma atividade de baixo risco, você começa a trabalhar, continua respeitando a lei, mas não precisa ter uma visita prévia de um fiscal lá para dizer que seu estabelecimento está ok. Você é responsável, você tem que cumprir a regra, você cumprindo, você começa a trabalhar imediatamente. Por quê? Porque o Estado tem que sair das atividades de baixo risco para poder concentrar a energia nas atividades que oferecem risco para a sociedade, médio e alto risco. Por exemplo, um cara que tenha um bar. Um bar é alto risco ou não?
Depende do bar. Se ele for um bar térreo, for um bar razoavelmente pequeno, não tiver subsolo, não tiver nenhuma máquina pesada, que tenha muito gás ou combustível, pode ser configurado como atividade de baixo risco. Salão. Agora, se for uma boate com 3 andares, se tiver subsolo, como foi a Boate Kiss, é uma atividade de alto risco. Aí você tem que ter a fiscalização prévia do Estado. Puta, é complicado isso aí, hein? Salão de beleza complicado. pequeno. Não precisa. Não precisa. Ô Paulo, me fala uma coisa. O que é realmente essa MP? Porque parece que essa MP que a gente tá falando pouco, porque agora ficou... a gente ficou sempre em cima aqui da reforma da Previdência, né? A nova Previdência foi aprovada agora. Vem o tributário agora, a reforma tributária, e essa MP, ela tá rolando no Senado, é isso? Não, ela tá rolando na Câmara. Tá na Câmara? Ela tem que ser aprovada na semana que vem na Câmara, depois ela vai pro Senado. Se tiver alguma alteração no Senado, ela volta pra Câmara. Então, mas eu gosto de explicar aqui de uma forma bem simples, porque essas coisas, elas são chatas mesmo, né? Quando você fala MP, o cara não entende isso. Essa MP, ela é mais simples de ser votada do que uma lei. A reforma da Previdência, o cara precisou mudar na Constituição, que é o pai dos burros, que é aquele livro que tem as regras para a gente viver em sociedade aqui no Brasil. A MP é mais simples, ela precisa de menos votos, é isso? Sim, ela é uma lei ordinária, então ela precisa de maioria simples, ela não precisa de uma maioria qualificada, então é mais fácil de passar. Então nós estamos confiantes, o presidente Rodrigo Maia tem feito um belíssimo trabalho articulando governo, sociedade e os parlamentares para ter um texto que seja mais consensual e que possa ser aprovado na próxima terça-feira. E onde ela está pegando? Estão falando aqui o seguinte, que vai ser uma nova reforma trabalhista, é isso? Não, ela tem pequenos pontos trabalhistas, a questão de você poder trabalhar os domingos, que é um direito do cidadão. Hoje o Estado, de forma discricionária, fica elegendo o setor que pode e que não pode trabalhar os domingos. Então, com o MP, todo mundo tem o direito de trabalhar os domingos. É um direito do trabalhador, do empreendedor. Quem quiser trabalha, quem não quiser trabalha. Agora, vamos parar de o Estado atuar de forma discricionária. Então, a MP tem pequenas mudanças trabalhistas, a maior parte dela não é trabalhista. Então, ela teve inicialmente 19 artigos, depois com o relatório, o deputado Jerônimo Gergen fez um trabalho muito importante, ela cresceu muito, atingiu 54 artigos, e agora estamos trabalhando para reduzir, junto com o parlamento, um texto para ser mais palatável que possa ser aprovado terça-feira. Você fala bem, Paulo. Você é político ou não? Não, não tem vinculação partidária. O que você é? Você é técnico? Sou técnico. Você é o quê? Qual é a sua... Eu trabalhei na iniciativa privada a minha vida inteira, tive uma passagem pela Prefeitura de São Paulo com o prefeito João Dória, fui secretário de gestão aqui, depois voltei para a iniciativa privada. Abandonou a gente, hein? Abandonou São Paulo, hein? Depois dele. Ah, você pegou o... É? E agora você está lá no governo com o Paulo Guedes. Exatamente. Tinha trabalhado com o Paulo Guedes antes, já conheço o Paulo há 15 anos, o ministro Paulo Guedes é uma pessoa brilhante, fantástica. Estou muito feliz de estar voltando a trabalhar com ele. Né? Ele tá mais calmo. Ele tava muito nervoso no início. Brigando com os repórteres, tava suando muito no nariz, né? Você pegou essa parte? Nervosíssimo, Paulo Guedes. Agora parece que tá mais calmo. Mas a gente gosta dele. Quem, por exemplo, a gente fica pensando o seguinte, vem um negócio aí, vai mudar, vai beneficiar todo mundo. Não é possível beneficiar todo mundo. Quem que se prejudica com isso? O governo que arrecada menos? Quem que vai se dar bem com isso? Despachante vai se dar mal. Você vai reduzir a demanda por cartório, você vai reduzir os grupos de interesse que vivem desse modelo de burocracia, de dificuldade, mas você vai facilitar a vida do cidadão comum, principalmente do micro e pequeno empreendedor, que é o que sofre mais os problemas da burocracia. Às vezes o sujeito tem que fechar o estabelecimento dele para poder resolver uma questão burocrática. É uma injustiça. O grande empresário, ele contrata bons advogados, bons contadores, bons despachantes e consegue navegar melhor. Agora, o pequeno empreendedor, ele fica realmente refém da burocracia. Nós precisamos acabar com isso. Muito bem. Eu não entendi direito. Vai tirar. Tem muita burocracia. Pra você, qualquer coisa que você quiser abrir hoje, você precisa ter o seu pequeno negócio, um boteco, né? Você tem muito imposto, é quem paga. E não é todo mundo que tem a disponibilidade igual nós, de ter uns bons contadores. Eu não tenho bom contador. Você não tem? Seu Algenor trabalha anos com a gente aqui, o cara paga. Tem a parte digital também, o seu Pedro é um bom contador. Tem um incentivo das startups. Eu sou o garotinho startups, eu gosto. Também não tem isso que vocês estão fazendo? Exatamente. Dória começou,
o Vale do Silício, né, aqui em São Paulo. Em BH já é muito forte nas startups, agora em São Paulo também. Como é que tá essa relação de vocês com as startups? Fundamental. Eu trabalhei no fundo de Venture Capital. As startups têm que ter um ecossistema mais empreendedor no Brasil, mais fácil de empreender. Então a MP, por exemplo, hoje facilita a inovação. Ela cria uma espécie de imunidade burocrática para a inovação. Então determinados grupos vão poder testar novos produtos de forma mais célere, mais rápida, para facilitar a vida das startups. Você vai também obrigar todos os órgãos públicos a fixarem prazo para atender o cidadão. Hoje você vai em qualquer repartição pública, você faz um pedido, você nunca sabe quanto tempo vai levar. Vai levar 1 mês, 6 meses, 1 ano. Com a MP, todos os órgãos públicos são obrigados a fixar prazo. E se eles não observarem o prazo que eles mesmos estabelecem, vai haver uma aprovação tácita em benefício do cidadão. Caduca em benefício do cara. Exatamente, que é boa fé do cidadão. Pô, vamos acreditar na sociedade. O cara consegue abrir a empresa dele rápido. Exatamente. Mas é complicado isso aí, bicho. Por quê? Porque vai ter... Alguém tem um interesse. É a mesma coisa, sempre. aquele negócio que o Bolsonaro... Acho, não sei se foi você que fez, o negócio da carteira de habilitação dos pontos. Não fui eu. Mas aquilo lá é uma forma de desburocratizar, porque o cara falava o seguinte, o que ele falava? Ele falava, você tem lá, não sei quantos pontos, 20 pontos, 20 né? pontos e quer pôr pra 40. Então, 20 pontos. Aí o cara fala, beleza, vai ficar 20 pontos? Fica 20 pontos. Só que esses 20 pontos, é tanta gente fazendo 20 pontos, que o Estado não tem condição de ir lá atrás desses caras de 20 pontos para eles cumprirem essa pena dos 20 pontos. E aí aumentou para 40. Pela dificuldade que ele tem de controlar a carteira de habilitação. É isso, né? Mais ou menos que foi esse Sim, em Minas Gerais é isso aí. Ele facilitou e também deixou o período de validade da carteira maior também. Por exemplo, pro trabalhador, o meu amigo aqui que está desempregado lá Acabou de perder o emprego. Ele é analista de sistema, ele perdeu o emprego. Isso aí vai melhorar o que vai melhorar para ele arrumar um emprego? Se ele quiser empreender, por exemplo... Para abrir e fechar empresas, está reduzindo o tempo de abertura e fechamento de empresa. Então você vai conseguir no Brasil fazer isso em menos de 2 horas. A gente está criando as condições para isso na MP, facilitando a abertura de empresas. Outro ponto, se é uma atividade de baixo risco, como eu falei antes, não vai precisar mais de alvará. Então ele vai conseguir trabalhar mais rápido. Ele vai poder trabalhar aos domingos, que muitos setores hoje você não consegue trabalhar nos domingos. Então vai aumentar a quantidade de empregos. Tem um estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia que prevê que essa medida vai ter um impacto em até 10 anos de gerar mais de 3 milhões e 700 mil empregos e de aumentar até 7% o PIB do país. Quer dizer, um impacto muito grande na vida das pessoas. É do trabalhador que está lá com dificuldade de achar emprego, do empreendedor que tem dificuldade de abrir o seu negócio. Hoje, 40% da economia no Brasil estima-se está na ilegalidade, está na informalidade. Por quê? Porque não consegue dar conta de toda a burocracia que é exigida do cidadão. Então a gente precisa reduzir isso aí, facilitar a vida das pessoas. É um negócio bom, você não achou um negócio? Você tá me parecendo assim, não acreditar muito. Não, claro, você precisa, coisa boa não vem assim. Não, mas Por que coisa boa não vem? Porque não vem coisa boa assim. Você acha que vem quando É tirar a papelada, a burocracia para o povo voltar a trabalhar. A economia fica aquecida, o país melhora. Basicamente é isso. Não tem muito que não entender. O Brasil é um dos ambientes mais difíceis para se empreender. O país está na 150ª posição no índice de liberdade econômica, está na 109ª posição no índice de facilidade de fazer negócios, está na 72ª posição no índice de competitividade global e, como resultado de tudo isso, está na 105ª posição no índice de percepção da corrupção. Ou seja, quanto mais burocrático for o país, maior vai ser a corrupção. Porque daí o fiscal... Porque já vira comum, né? O fiscal tem discricionariedade para dizer, para você eu vou aplicar a lei, para você que é meu amigo eu não vou aplicar a lei. Isso não pode, a gente tem que ter uma regra mais simples para que todo mundo possa estar na legalidade. E aí focar com leis duras para quem estiver na ilegalidade de fato. O estímulo ao empreendedorismo, né, da MP é basicamente na desburocratização, né? Ou tem outras coisas na MP que estimulam... O principal é a desburocratização, é facilitar a inovação, facilitar a abertura de empresas, facilitar o funcionamento do estabelecimento. Então você tira esse ônus do empreendedor para ele poder focar naquilo que é realmente importante para ele, que é fazer um produto bom, um serviço bom que vai gerar valor para a sociedade. E você acha que na terça-feira passa sem nenhuma mudança?
Não, o presidente Rodrigo Maia tem feito um trabalho de articulação muito grande com os líderes, muito importante. O secretário Rogério Marinho, da Nova Previdência, está envolvido também. Rogério Marinho tá sem voz, você viu? Sem voz. Tá igual eu. Ele é um craque. E o Mickey? Coitado. Mickey já era o Mickey. E ele também está trabalhando muito com o relator, o deputado Jerônimo Gergen, para reduzir o texto e fazer um texto que seja mais fácil de aprovar na terça-feira. Mas todos estão otimistas. No Congresso, é um Congresso reformista que gosta dessas pautas e sabe que é fundamental melhorar o ambiente de negócio no país. Do jeito que está, o Brasil não vai voltar a crescer. Mas então, a MP está em quais argumentos contra a MP? Tinha alguns pontos na MP que ela cresceu muito, então havia uma discussão que alguns assuntos que foram incluídos não tinham pertinência temática, eram outros temas que não estavam relacionados com a liberdade econômica. Incluíram temas como a questão dos jockey clubs, corridas de cavalo, uma questão sobre o termo de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho, que eram temas mais polêmicos, que está havendo uma negociação liderada pelo presidente Rodrigo Maia para tirar esses pontos, para daí ficar um texto que seja mais unânime. Mas o texto principal, que foi a medida 881 original, ele é muito incontroverso, porque ele é pró-cidadão, pró-empreendedor. Não tem como alguém ir contra, né? Quem que tá contra? Tem alguém Lógico, contra? tem o PSOL. É dono de uma... Desculpa. Mas mesmo até o PSOL... Mas despachante, as empresas de despachante. Tem o lobby dos despachantes. Mas mesmo os partidos de esquerda, eles têm algumas questões ressalvas em relação à parte trabalhista. Mas os demais pontos de burocracia, eles também são favoráveis, porque eles sabem da dificuldade. E isso pega as pessoas que estão na base da pirâmide. Pessoas que mais sofrem a consequência de um Estado burocrático, de um Estado arbitrário e discricionário. Então, mas eu acho que, por exemplo, porque quando falar empreendedor, nem todo mundo vai ser empreendedor. Não tem jeito do mundo inteiro, porque tem essa palavra, tem que ser empreendedorismo e não sei o quê. O que vai ser empreendedor? Se eu for pegar uma bicicleta da RAP, eu sou empreendedor, é não, isso? Você é um funcionário da RAP. Agora, se você criar sua própria startup, você é um autônomo. Não sei, mas vai gerar autônomos. Peraí. Não tem jeito de todo mundo abrir a sua própria empresa. Não, claro que não. Ninguém... Mas ser um prestador de serviço dá pra vários. Mas é característica, né? Você abre a sua empresa e você contrata pessoas. Mas aí você perde os seus direitos trabalhistas, que ao longo do tempo nós ganhamos, companheiro. Como empreendedor. E aí, companheiro? E nós, que a gente, companheiro? Na nossa primeiro CLT, ponto companheiro. importante aqui. O maior número de empregos hoje no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Elas são os maiores geradores de empregos formais no Brasil. O que é uma micro e pequena? O que é uma pequena empresa? Uma empresa que tem um faturamento anual, se eu não me engano, inferior a 2 milhões ou a 4 milhões. Então tem um valor de faturamento anual que define o tamanho da empresa. A maior parte das empresas do Brasil são de pequeno e médio porte. Uma que parcela, a lojinha, o estabelecimento, o comércio de rua, o cabeleireiro, a costureira. Então, é essas pessoas que sofrem mais a burocracia. Então, a MP foca nelas. E elas são os maiores geradores de empregos formais. Então, mesmo para o trabalhador, desburocratizar o micro e pequeno empreendedor é positivo, porque eles vão ter mais chance de encontrar um trabalho. E a MP não mexe em nenhum direito trabalhista, ela mantém todos os direitos trabalhistas. Então, mesmo se você trabalhar aos domingos, você vai continuar recebendo em dobro. E tem gente que prefere trabalhar num domingo, receber em dobro, e aí durante a semana poder buscar o seu filho na escola, acompanhar o filho no médico, ou fazer alguma outra atividade que ele queira. Então, temos que deixar essa decisão para o cidadão. O cara pode só trabalhar domingo? Pode ser uma escolha dele. Se eu fizer domingo aqui... Não, você lá. não. Você é de segunda a vamos fazer um programa domingo. Só veio domingo, ganha em dobro, só trabalho domingo e acerta com o patrão, é isso? Não vai ter a... Mas tem o adicional, né? Sim, ganha em dobro. Então, mas o que eu acho é o seguinte. O que todo mundo fala, né? Que é quando você é funcionário, que você tem a carteira de trabalho, você recebe pouco. E o patrão paga muito. Né? O cara que está trabalhando, o salário é uma merreca. E para o patrão custa muito caro empregar esse cidadão. Onde é que está o problema aí? Onde é que está essa briga? Né? Parece briga do opressor e do oprimido, tal, sou empregado, tal. Quem que fica com esse dinheiro que o patrão paga muito e o cara ganha pouco? Hoje estima-se que a cada R$1 que o trabalhador recebe, o patrão tem que gastar R$1 a mais. Ele custa 100%, ou seja, o dobro. Então já existe um estudo no Ministério da Economia, liderado pelo ministro Paulo Guedes, que ele chama de o caminho da prosperidade, que é justamente para você
desonerar a folha de pagamento, para que o valor que você pague acabe no bolso do empregado e não com encargos trabalhistas. Então essa é uma discussão que está acontecendo ainda, a MP não enfrenta esse assunto, ela enfrenta mais a parte burocrática, mas esse é um assunto que vai ser enfrentado com a reforma tributária. A ideia é desonerar o custo do empregado, da folha, para que ele possa receber todo o valor que é pago pelo empregador. Quem está na informalidade compensa com essa nova MP ir para formalidade mesmo? Só a questão da desburocratização já compensa? Com certeza, porque hoje o maior custo para essas empresas pequenas é a parte regulatória, é a parte da burocracia. Às vezes não consegue alvará, não consegue a licença de funcionamento. Vai ter que continuar pagando todos os impostos, vai ter que continuar cumprindo com todas as leis. Ele não vai preferir continuar na informalidade mesmo assim? Eu acho que muitos empregadores e muitos empreendedores não, eles querem estar na formalidade, porque você está na informalidade, você não consegue acesso a crédito, você não consegue alguns benefícios que a legalidade traz. Tem também uma aposentadoria também, né, que o cara paga também para receber, né, que é do microempreendedor individual também. É uma pergunta ou uma constatação? Não, entendi. Bate um papo. Confirmação. O cara bate um papo com o cara. Muito bem, Zucca, você tem alguma dúvida? Eu tenho várias dúvidas. Pois não. Você muito sabe ontem no almoço, você falou do imposto sobre o produto, né? Porque a gente precisa melhorar o bem de consumo do brasileiro. Mas isso é reforma tributária. Tudo bem, mas eu quero saber se você já está manjando disso, como é que vai acontecer com o imposto único aqui. Esse assunto aí, quem está liderando tá é o secretário Marcos Sintra. Porque tudo isso que vai movimentar o nosso país. Mas a ideia é simplificar a vida do cidadão, do empreendedor, reduzir o número de impostos federais para você poder pagar de forma mais fácil. Hoje o Brasil é um dos piores lugares do mundo para se pagar impostos. Tamanha é o número de obrigações tributárias que existe, o número de horas que você gasta preenchendo uma papelada, dizendo para o Estado quanto você deve disso, daquilo. Então a ideia da reforma tributária é simplificar, reduzir a sonegação. Mas um imposto só, não pode? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas Flávio depende, Rocha. né? Depende. Imposto único, mas mas isso aí também é muito mais discutível. fácil. É discutível. É porque o governo do Bolsonaro, desses malucos aí, o Paulo Guedes, o caramba, é reformista. Ou seja, é mudar todo o chip do negócio. Você sai de um Samsung e vai para um Apple, ou de um Apple para o Samsung. Você muda o sistema operacional da coisa. A gente aqui pouco viveu isso, né? O Brasil sempre teve muita burocracia, o Estado sempre foi muito forte aqui no Brasil. Então não viveu com isso, mas... Podemos ter a esperança. A gente tem medo dessas coisas. Não, medo nada, é muito claro, melhor. ele pode Queremos engabelar comprar um carro barato, não pagar Aí desconto num se ele celular. engabela a gente fala, pô, parabéns e não sei o quê. Não Aí tem você como toma, engabelar. chega Marina, aquele... você vai pra Miami e fala, só tem brasileiro aqui, meu. Como é que você quer mudar o país, né? Não é, Paulo? É difícil quando você vai fazer reforma, é difícil as pessoas entenderem, porque você se acostuma com o sistema, né? Você sabe como é que funciona aquilo lá. Então, é complicado. Como foi complicado a reforma da Previdência. Foi complicado explicar aquilo, explicar as regras da idade, explicar por que está fazendo isso, tal. É verdade, mas o mandato popular do presidente Bolsonaro é isso, ele foi muito transparente na campanha, ele falou, olha, eu vou tirar o Estado do cangote das pessoas e dos empreendedores. Então a gente tem que cumprir esse mandato popular. O mandato popular é o instrumento mais forte de uma democracia, ele que deve orientar e dar os limites de atuação de todos os agentes públicos e dos servidores. Então, nós temos que reduzir o tamanho do Estado, nós temos que simplificar a vida das pessoas, e nós temos que criar as condições para o Brasil ser mais competitivo e produtivo. Hoje, você tem um excesso de regras, um excesso de custos que em outros países desenvolvidos não existem. Eles já fizeram uma transformação digital, já viram que não vale a pena o Estado gastar energia com coisas bobas de baixo risco. Então, é um reposicionamento importante do Estado, uma redefinição de prioridades e do papel que o Estado deve exercer. Mas temos como exemplo os países desenvolvidos, os países que têm melhores indicadores. Por exemplo, os países nórdicos, você pega a Noruega, não conta. Suécia... Não dá pra comparar. Mas veja bem, todos esses países... Vamos pra Colômbia. Vamos pra Colômbia. Colômbia tá Diadema, melhor. Osasco, Peru também passou a gente. Mas olha a curiosidade, todos esses países têm mais liberdade econômica que o Brasil. Então, até o Chile, né, meu cara? Chile tem, Colômbia tem, Estados Unidos tem, Alemanha tem. Todos eles têm mais liberdade econômica que o Brasil. É verdade. Então, liberdade econômica não é um antagonismo de desenvolvimento humano. Pelo contrário, elas estão alinhadas, existe uma correlação. Boa. Mas você não acha que esse negócio do emprego, a tecnologia também que fez, essas mudanças vão ter que ser feitas
pela evolução da tecnologia, porque não tem como voltar atrás, né? Antigamente você tinha fábrica, você tinha metalúrgica com 100 mil pessoas. O cara montava uma metalúrgica, tinha que fazer uma cidade em volta. Hoje em dia você tem robô lá, trabalha 500 negros e toca o negócio. O que você acha que vai ser o futuro? A transformação digital, ela veio para ficar. O Brasil hoje tem que fazer parte dessa cadeia internacional global de desenvolvimento e a tecnologia faz parte disso aí. Então nós temos que já conviver com isso, isso é um dado que não adianta lutar contra. Então o que nós temos que fazer é qualificar as pessoas, é capacitar as pessoas para trabalharem numa economia mais aberta, numa economia mais globalizada. O Brasil ficar fechado, fugindo disso, é se manter no atraso. Então é incompatível uma economia global hoje com acesso à internet, com aplicativos. Se a gente baixa aplicativos aqui, alguns foram feitos no Paquistão, Índia, China. Quer dizer, não tem como ficar fora. O Brasil sempre perde o bonde, né? Não é? Exato. Perde o bonde, a gente perde o bonde. Hoje você vê que a gente não... Bonde do Tigrão. Hã? Não. Bate na piadinha? Não, foi uma vinhetinha só. Bonde do Você é um comunista de primeira, viu? Ele quer, não quer melhorar o país. Ele não quer. Ele tem a ver com isso. Deixa eu falar sério com os ouvintes. A gente não pode acreditar em tudo que houve. Parece ser um negócio muito bom. Emílio, pelo amor de Deus. Calma, Marina Manteiga. Vamos fazer um break agora. Se você tiver alguma pergunta, mande aqui. Eu vou fazer aqui pro Paulo Ebel, secretário especial de desburocratização. Ele fala muito bem. Fala. É um queridão, eu diria. As pessoas gostam muito de você. Ele fala muito Você bem, também. mas eu quero perguntas difíceis. Você que tem uma pequena empresa, você que também trabalha numa pequena empresa. Uma paleteria mexicana. Isso você não consegue resolver, né? Por que resolver o problema da paleteria. Não consegue. Não deu certo. Mas por que não deu certo? Não sei. Você não é um cara que vai salvar o Brasil. É isso aí. Cara, tem uma videolocadora. Então, daqui a pouquinho, você mande a sua pergunta aqui, @programa Pânico. O Paulo Ebel tá aqui explicando tudo pra gente. E se você tiver alguma dúvida dessa MP, que é uma medida provisória, que diz que é muito importante aqui para o Brasil melhorar o nível de emprego e a gente entender um pouquinho mais como é que vai funcionar isso aí a partir da votação lá, né? Na Que é a terça-feira. Declaração de Direitos, o nome é bonito, ó. Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Garantias de Livre Mercado, Análise de Impacto Regulatório e outras providências. É isso, professor? Exatamente, Emílio. Isso aqui tá muito complicado. Vamos explicar certinho. Johnny Dória. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nessa sexta-feira. Presença ilustre nesse programa do secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ele faz parte da equipe do Paulo Guedes. É o Paulo Ebel que está aqui com a gente. E a gente está falando sobre a MP da Liberdade Econômica, que é uma declaração de direitos de liberdade econômica. O que veio a ser isso? Os direitos da liberdade econômica. É o cara que monta o negócio, É o direito de todo cidadão brasileiro ter uma carga regulatória e burocrática menor. Hoje o Estado não pode servir para atrapalhar a vida das pessoas, ele tem que servir para facilitar a vida das pessoas. Se o Estado está atrapalhando a vida das pessoas, ele não está cumprindo com a sua missão, com a sua razão de ser. Então o objetivo da liberdade econômica é garantir determinados direitos para todo cidadão, para que ele possa gerar seu trabalho, emprego e renda de forma honesta, sem o Estado interferir e atrapalhar. O Estado só vai interferir e atrapalhar se aquela atividade gerar algum tipo de risco. Uma atividade, por exemplo, que pode gerar risco de incêndio, risco de tragédias, como aconteceu com Brumadinho, Mariana, Boate Kiss. Aí sim o Estado tem que estar presente. Hoje o Estado, como ele não tem foco, ele trata uma atividade de baixo risco, da mesma forma que ele trabalha uma atividade de alto risco, ele acaba não canalizando os seus esforços aonde precisa. Então a MP obriga o Estado a fazer essa mudança. Sai das atividades de baixo risco e concentra a força e energia nas atividades de alto risco. Então, mas isso é que eu não consigo entender. Por exemplo, você estava falando de alvará. Alvará não é a prefeitura que dá, não seria uma coisa do município? Sim. Você tem hoje regras federais, regras estaduais e regras municipais. A Lei de Liberdade Econômica, MP 881, ela estabelece uma regra geral de vale competência para todo mundo. Da União, exatamente. Estados e municípios continuam tendo a competência para fazer uma regra específica. Se não fizerem, vale a regra geral. Mas aí o cara vai fazer, vai ter o fiscal,
Isso que é complicado, O né? fiscal continua, Mas não certo? Continua. Ele vai continuar respeito às e aí leis ele continua. Mas deve eu aparecer sei, mas é algum que nem dia... a Previdência agora que eles estão tentando votar paralelamente para que os estados e municípios também entrem na regra. Porque senão vira uma zona. Você tem uma lei federal, aí cada estado vota a sua previdência, cada prefeitura vota a sua previdência. É que aí eles vão entrar porque tá quebrado mesmo, né? Os estados precisam entrar. Estados e municípios estão numa situação muito dramática. A maioria deles quer que a previdência se aplique a eles. Posso só fazer uma observação? Os nossos ouvintes aqui do Twitter, eles tem gente que eu acho que não entendeu, porque eles estão falando de desoneração da folha de pagamento, que não tem nada a ver com o que você está falando. Exatamente, isso é da reforma tributária. A reforma tributária é arrecadação, é imposto, que é o dinheiro que a gente paga nos produtos, que o governo vai lá e ele faz estrada, faz a bagaça toda que ele tem que fazer, certo? Isso é uma outra reforma. É reforma pra cacete, uma atrás da gente. outra, mas Exatamente. é bom, de certa forma é muito bom. Por que você tá toda... Ué, gente, é bom, não empreendedora. é? Eu não Desculpa, sei se é bom. eu acho que é bom. Eu não sei, eu não vi ainda. Não, Se for parece pra ser melhorar, bom. é Tira a bom. burocracia, tudo que tira a burocracia é bom. Vai pro negócio andar. É isso aí. Agora, ó, a gente não tem muita manha, né? Se falar pra ser empreendedor, a gente tava brincando disso, ninguém sabe muito o que é capital de giro, markup. Também falta essa educação, né? Também pro cara ter um business. Sebrae, não sei se vocês são alinhados com algum desses projetos. Presidente Carlos Melles, inclusive está aqui o Cristiano Melles, garoto. Filho do deputado, que agora preside o Sebrae, tem feito um trabalho maravilhoso justamente para treinar as pessoas para serem empreendedores, saber o que é capital de giro, como funciona, as dificuldades, como melhorar o produto, como definir o preço, como treinar as equipes. Então é uma mudança muito importante do Brasil, mas o brasileiro, por natureza, ele é empreendedor, ele é criativo, ele se vira, ele sabe lidar com a questão burocrática. O que a gente tem que fazer é facilitar. Se a gente facilitar, o Brasil decola. Então, você falou do brasileiro, tem aquele cara que já deu uma entrevista aqui pra gente, que vendia água, hoje ele dá palestra em Harvard, né? O cara tem uma história super legal. E esses caras que estão na ilegalidade também, como é que vocês trabalham com eles, assim? Como incentiva também um trabalho desse, né? Eu acho que tem que mostrar que estar na legalidade não é algo ruim, que o Estado não está lá para punir, para prejudicar o cidadão. O Estado está lá para ajudar. Então essa mudança de percepção do Estado é muito importante. Hoje você faz qualquer pesquisa de opinião, de reputação, as pessoas não confiam nos governos. Verdade. Ela vê o Estado, o governo, como um ente que está ali para dificultar a vida, como um inimigo, gente para tomar dinheiro, o fiscal para te punir. E a gente tem que mudar. O Estado tem que ser educativo, ele tem que abraçar as pessoas, tem que ser fraterno, ele tem que ajudar as pessoas a produzir e gerar renda e não dependerem do Estado. Então esse é o mandato que o presidente Bolsonaro fala, que o ministro Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni, todo mundo tem que ter essa percepção de que o Estado tem que mudar o seu papel. Mas isso é mais o Paulo Guedes do que o Bolsonaro, né? Não, o presidente Bolsonaro sempre fala que tem que tirar o Estado Bolsonaro, ele do cangote gosta de cidadão. ficar brigando, ele quer fazer o super pop lá dele. O super pop ele é gosta. certo. Super pop na ele presidência. gosta, Desfile de lingerie. O cara tá... Fazer o desfile de lingerie lá do Fininho. Ó, tem o... Porque isso aqui, gente, deixa eu falar sério. Isso aqui é muito específico, né? É cara que trabalha, cara que tá no... Então é um assunto meio chato, mas tem muita dúvida aqui. Por exemplo, o Thiago Lira, ele pergunta pra você se a certificação digital IPC, se o Brasil terá papel de destaque na MP, o afegão médio finalmente vai ter acesso a essa ferramenta maravilhosa, que eu nem sei o que é isso. Sim, certificação digital é assinatura digital. Mas dá uma explicada fácil. Vocês são tudo técnico, é uma merda esse papo. Fala coisa que a gente não entende. A certificação digital é um certificado para garantir a segurança das informações digitais. Então, quem faz isso no Brasil é o ITI, que define essas regras, e aí tem várias entidades certificadoras. Então, é muito bom. O ITI tem feito um trabalho muito importante, liderado pelo Marcelo Bus, para reduzir o custo do certificado digital. Hoje, o pessoal reclama que o certificado digital é muito caro, dificulta o acesso. Então, nós estamos reduzindo o preço do certificado digital, melhorando as condições para que mais pessoas possam usar. Com isso, você reduz fraude na internet, reduz risco de ter os dados roubados, porque é tudo criptografado. Então é uma mudança importante que o governo está trabalhando. Olha só, veja como tem dúvida, ó. Tem um cara aqui, ó, o Alessandro. Ele diz que está montando um estúdio de cross-training, que é aqueles... Tipo crossfit? É, deve ser. Um negócio que os caras vomitam. É.
E aí Box. ele tá aguardando a MP. Olha como é complicado, cara. Ele tá apenas aguardando essa MP ser aprovada para dar início na papelada. Mas ainda não sabe ao certo qual o grau de risco do estabelecimento dele. Porque agora veio o grau de risco também, né? Exatamente. Isso é uma treta, né? Você definir o que é. O que é, o que não é. O que não tem. É. O Comitê da Rede de Simplificação, que é um órgão colegiado do governo federal, definiu uma lista de 287 atividades que são de baixo risco. Então eu recomendo a ele que verifique lá se a atividade dele consta nessa lista. Eu acredito que sim. E se o estabelecimento dele respeitar a metragem máxima que tem lá, que pode ser, se eu não me engano, em torno de 250 metros quadrados, ela seria uma atividade de baixo risco, dispensaria alvará. Mas eu peço para ele conversar com o contador dele ou com o advogado para verificar se isso aí já tem online? Onde estão já esses... tem online, já está na internet. Onde vê lá? No site do Ministério da Economia, ele pode pesquisar, colocar lá no buscador dele as palavras da atividade de baixo risco, rede simples. E aí vai aparecer essa resolução que tem todas as atividades listadas. Por exemplo, o cara que já tem empresa não mexe nada na empresa dele, né? Não, se já tem empresa, não mexe nada. Já vai tocando Não vai normal. precisar mais de alvará. Não vai precisar renovar se ele for uma atividade de baixo risco. É só alvará? Alvará, não vai precisar autorização, permissão, licença e tudo aquilo que envolve atividades de baixo risco. E para fechar também, para fechar a empresa também vai ficar mais rápido também, né? Porque também é mais difícil do que abrir é fechar também. Sim, a MP 876, que era do Registro Empresarial Simplificado, ela caducou. Mas aí o parlamento decidiu pegar o texto dela e juntar com o texto da MP 881, da Liberdade Econômica. Então agora as questões de abertura e fechamento de empresas também estão incluídas na MP 881. Vai facilitar muito a abertura em menos de 2 dias, no futuro até em menos de 2 horas, e o fechamento, que hoje em alguns casos leva 5 anos. Você vai conseguir fazer isso em dias. Então é uma mudança muito expressiva. Muito bem. Tem muitos assuntos. Tem muita pergunta aqui. Pergunta dos... Fala uma coisa pra mim, você que entrou lá, você entrou lá agora, você entrou com o Bolsonaro? Sim, eu comecei na transição em novembro. Quando você vê, eu tava vendo lá que é o... Puta, como é que ele chama, meu? Da infraestrutura. Tarcísio. Ministro Tarcísio. E ele tava falando, puta, você fica impressionado, né? Por exemplo, você vê que o Brasil é uma bagaça, né? Porque a gente quer o Brasil, e o Brasil tem mercado, né? Você pega o Brasil é um país grande, pô. Tem cidades grandes, né? A gente não é meia boca. Não. E aí ele tava falando o seguinte, você pega um container que sai da China e vem pro Brasil. 1 tonelada desse container, preço agregado naquele container, é $2.500. O que vai do Brasil pra China é $200. Então esse é que é o negócio. Por isso que a gente não vai pra frente, né? Porque o produto agregado que a gente exporta pro mundo é tudo primário, é soja, minério, né? É um preço baixo. Essas coisas que tem que mudar, né? Claro. Mas isso não leva muito tempo? Leva tempo, mas tem hoje um apetite internacional para investir no Brasil. Várias empresas multinacionais têm recurso para isso. Agora o Brasil precisa melhorar o ambiente de negócio. Tem que ser um ambiente que não pode ser hostil ao empreendedor, ao empresário. Tem que ser um ambiente fácil para as pessoas poderem vir aqui empreender, ter segurança jurídica, saber que os contratos vão ser respeitados. Isso é outro problema sério. A MP fala sobre isso, para dar mais autonomia e segurança para os contratos empresariais. Porque hoje qualquer juiz quer opinar sobre um contrato empresarial que ele desconhece. Se a gente for ficar mudando as regras dos contratos, os contratos não vão valer e o Brasil não vai ser respeitado internacionalmente. Então essas mudanças têm que acontecer no Brasil. O Brasil precisa ser levado a sério, dentro do Brasil e internacionalmente. Então, eu estava ouvindo no rádio outro dia também, desculpa eu falar assim de uma maneira muito baixa, mas é porque eu sou meio burraldo também, eu não entendo muito. Então, ao invés de ficar tentando... É importante. A sinceridade é importante. Você não é burro, então, você tá longe de ser então, burro. o cara, ele tava falando o seguinte, ele tava falando sobre exatamente isso, que é você ter uma empresa e você ter um negócio. Eu acho que tava falando sobre a Avianca, que o Supremo que chama-se segurança jurídica. Como é que vai ser isso? Porque é o seguinte, o Supremo estava decidindo se a Avianca poderia fazer o negócio dos voos da Avianca e tal, que é o juiz que decide. Isso vai mudar também? A MP onde é que tá o buraco disso? É o que? É a lei que não está muito bem
esclarecida, e aí o juiz tem que decidir, o Supremo... Às vezes a lei ela é ambígua, isso acontece muito no Brasil, ela é meio genérica, não diz muita coisa, então o juiz vai lá e tem que interpretar a lei. Só que isso dá uma insegurança jurídica muito grande. O cara que vai investir, né? Exatamente. Então o Brasil precisa ter contratos que sejam seguidos ao pé da letra. O que diz o contrato tem que ser aplicado. A MP 881 da Liberdade Econômica traz no artigo dela o respeito aos contratos empresariais, porque ali não tem relação de hipossuficiência, como acontece no consumo. Você tem duas partes que são qualificadas, que têm bons advogados, que vão fazer um contrato, e esse contrato tem que ser cumprido. Então é uma mudança importante. Então, mas isso que eu queria dizer, por exemplo, na Anatel, a gente tem um serviço de telefonia, um dos piores do mundo, certo? E aí o que é? É um órgão regulador, a Anatel é tipo um cara do governo, é uma empresa do governo, tô falando, é um órgão do governo que fica vendo o que está certo, o que está errado ali em termos de telefonia. Esses caras viraram meio um cartel dos donos das companhias e a gente que está se ferrando. Não tem possibilidade de acontecer isso? Você entendeu o que eu falei? Sim. A MP 881, ela traz um artigo sobre abuso regulatório. O que seria isso? É quando o Estado, como você falou muito bem, uma agência reguladora, um órgão do Estado, ele intervém, ele regula de maneira a prejudicar o consumidor, de prejudicar a concorrência, de criar uma reserva de mercado, de criar uma demanda artificial e compulsória por um determinado plano de saúde também. Plano de saúde também. Quando privatizou lá, virou meio uma zona. Mas a MP, ela dá força para o cidadão para ele poder contestar quando houver esse tipo de abuso regulatório. O Estado não pode criar reserva de mercado, ele não pode interferir num regime de competição, ele não pode prejudicar a entrada de novos competidores, como você estava mencionando. Então, toda vez que o Estado fizer isso, ele está atuando de forma abusiva no mercado. E aí você tem que ter mecanismos que a MP da Liberdade Econômica traz para assegurar o direito do cidadão de poder combater isso aí. Hoje o Brasil não conhece o seu estoque regulatório. A gente tem muitas normas, regras, leis, instruções normativas. Até o final da década de 90, revogam-se as disposições em contrário, uma coisa genérica de revogação tácita. Não dizia expressamente o que estava sendo revogado. Então existe um limbo jurídico que ninguém sabe o que está em vigor e o que não está. Então, um fiscal entende que está em vigor e aplica uma multa, outro fiscal entende que não está. Isso é péssimo, cria uma insegurança jurídica, uma discricionariedade. A MP traz conceitos para você obrigar o Estado, quando tiver regras que não são claras, a se posicionar, a rever as regras que são desatualizadas. Isso é muito bom, dá instrumentos para o cidadão para ele não ser deparado com regras esdrúxulas, abusivas, ultrapassadas, antigas. Você acha que a gente é muito engabelado? Ah, não tenho dúvida. É. E você acha que o governo novo vai desengabelar pra gente ou vai dar um tomezinho? O governo federal liderado vai pra esquerda, vai pra direita e a gente, ó, pá. A Casa Civil está liderando uma ampla revisão normativa no governo federal. Todas as normas infralegais, tudo aquilo que está abaixo de lei, tudo aquilo que não precisa passar pelo Congresso, como instrução normativa, pareceres técnicos, normas regulamentadoras. Está fazendo uma ampla revisão nos próximos 2 anos para acabar com todo esse estoque regulatório do passado de regras que são antigas. Obrigar o Estado a dizer, olha, essas são as regras e estão revisadas com a visão de hoje. Então, é uma mudança muito expressiva que vai ter um impacto muito grande na economia. Muito bem. Bom, você está trabalhando desde novembro lá e eu acho que quando você senta ali no banquinho, você vê que a coisa é diferente de quando de um ponto tipo que eu posso falar muitas coisas, achar muitas coisas, enfim, e quando você senta lá, você vê que a coisa é um pouco mais diferente. Qual vai ser a sua maior dificuldade nesses próximos 4 anos? Lidar com a burocracia interna. Eu acho que a gente tem ainda uma cultura no serviço público de desconfiança, de aversão à mudança, de aversão ao risco. Nós temos servidores públicos ultracapacitados, ultracompetentes, mas existe um certo medo de fazer diferente do que foi sempre feito. Então existe um argumento de antiguidade, é feito assim há 30 anos, ou um argumento de senioridade, nunca foi feito assim, porque de cima não veio essa diretriz.
E eu acho que a cultura é uma cultura de mudança, de transformação. E não é uma mudança gradual, tem que ser uma mudança mais disruptiva. E o ministro Paulo Guedes é muito forte nesse aspecto. Ele quer mudanças realmente estruturais no país. O presidente Bolsonaro tem apoiado, é o maior defensor dessas mudanças. Ele não tem compromisso com o status quo. Isso é muito bom. Agora, a cultura da máquina pública ainda é uma cultura de fazer tudo de forma gradual, lenta, ponderada, porque às vezes é necessário, mas às vezes cansa um pouco. É tipo o Banco do Brasil. Não, porque você deve chega ter no muita Banco coisa do que a gente Brasil, não sabe daqui de fora. Você chega, e a vai no gente Banco do Brasil, pré-julga. caixa, essas coisas. Você chega lá para pagar um negócio. Tem 12 guichês. Só tem um cara trabalhando. Aquela puta fila tem um cara lá. E às vezes o cara É uma sai, né? E o cara porcaria, vai né, embora do nada. Não é também. ruim, né? cara Como vai é ruim, almoçar. né, bicho? O negócio é fazer Por que tudo que pelo chegou aplicativo. Por que chegou a ser? E ganham bem, e paga muito, né? Por que é assim? Você que tá lá. Você Primeiro- que chegou lá, os caras estão querendo te derrubar. Hoje no Brasil, 99% da força de trabalho do governo federal são servidores com estabilidade. 1% são servidores sem estabilidade. Eu acho que essa equação aí tem que mudar. Na Suécia, por exemplo, 99% não tem estabilidade, 1% tem estabilidade. Então você tem que realmente repensar quais são aquelas atividades de Estado que precisam ter estabilidade e aquelas atividades que não precisam ter estabilidade, para ter um dinamismo maior na máquina, para atrair pessoas que não têm aversão à mudança, aversão a risco, e aí você ter uma equipe mais diversa e aí aberta à mudança, a novos padrões. Mas eu vejo com bons olhos os servidores públicos, acho que eles cumprem um papel muito importante. E eu acho que essa troca entre pessoas que estão na máquina e pessoas de fora da máquina é muito saudável. O importante é trazer pessoas boas. E foi publicado nesse governo um decreto onde cria critérios para ocupação de cargos, para você não ter um paraquedista que não tem formação, que não tem aptidão para aquela posição. Então, pelo menos assim você controla um pouco melhor a qualidade das Muito pessoas bom. que vão assumir os cargos. Você acha bom o servidor público? Você acha o serviço espetacular? Não, eu acho que eles cumprem um papel, mas eu acho que o excesso de pessoas com estabilidade pode comprometer. Nenhuma organização de alto desempenho no mundo tem um corpo de 99% da sua força de trabalho com aversão a risco. Não existe. A origem da prerrogativa de estabilidade veio de onde? Assim, Vem era para poder atrair o pessoal para o serviço público, né? A razão principal ela é em favor do Estado, não do servidor. Era para o Estado ter as suas atividades principais de polícia que não fossem comprometidas por uma interrupção. Então você tinha estabilidade para a pessoa não ser perseguida, não ser ameaçada. Você é da canhota. Você ganha a eleição, tá lá. Você pega os caras da canhota, eu ganho. Funcionário Aí não muda o vota no Zuckerman, patrão. ganha. E vai lá e muda todo mundo. Aí você fala, pô, preciso de uma estabilidade no meu emprego, né? Lógico. É isso, basicamente é Mas isso. então, aí se cair não tem esse risco? Não, mas você tem que preservar aquelas atividades que são fundamentais e que necessitam de uma estabilidade, e você tem que pegar aquelas que não necessitam e tirar a estabilidade. Então você, por exemplo, você tem uma atividade de apoio hoje. Atividade de apoio não precisa ter estabilidade. Você precisa ter a pessoa que tem atividade de polícia, a pessoa que tem uma atividade de juiz, de promotor, essa pessoa precisa ter estabilidade. Agora, uma posição de apoio que está ali fazendo uma pesquisa, que está ali ajudando com uma questão secundária, para que você vai dar estabilidade para essa pessoa? Não faz sentido. É muito Mas isso cíclico esse trabalho, Então, mas inclusive. isso é a isonomia que eles chamam, né? Se é funcionário público, é todo mundo na mesma regra. É complicado. Vai ter que isso mudar é muito. É uma boa cesta Pode básica. mandar embora, pode? Do que? Funcionário. Funcionário público concursado? É. De maneira Eu alguma. acho que Não, nem E pode. nem queira mexer nisso, filhinha. Sim, Não, não tô vamos só chegar nos perguntando. professores. Vai chegar em Até vespeiro. o Tô só funcionário... perguntando, não tô falando Até quando nada. é empresa pública, não tem a estabilidade, como não é a lei 8.112, mas mesmo assim é difícil sair alguém. É difícil. É muito Eu engessado. trabalhei em é empresa muito pública, engessado. passei em A concurso. parte jurídica também Você é vê, muito por exemplo, o complexa. Correio, né? O Correio, eles querem. O Correio dá Não toca prejuízo, nisso, quanto que é meu. 1.800 de prejuízo. 1.800 esse último ano, né? Vai privatizar, O tá Correio. ok? Mas tem 100 mil funcionários. Vai privatizar. Vai mexer. Não é? Vai mexer no. Isso é 100 complicado. mil Bolsonaro falou que vai 100 mil privatizar e o funcionários. Pontes falou que não. Correio é um negócio imenso. É, E aí tá essa briga de vai privatizar? Não vai privatizar? Tá ok? vai O privatizar? General Floriano, que é o presidente dos Correios, pessoa maravilhosa, muito Ô, Flor. preparado, tá fazendo um trabalho incrível lá, tá reduzindo o custo, melhorando, otimizando isso aí. Mas, em princípio, é uma das estatais que está no programa para Você ser... é a favor privatizar. Você é a favor de privatizar tudo? Eu, particularmente, sou.
Eu acho que o Estado tem que focar naquelas atividades essenciais. Mas, eu acho que o Estado não tem que ser empresário nem empreendedor. Mas tudo? As empresas públicas, eu acho que sim. O Estado não tem que ser Deixa empreendedor. alguém que Tem outros saúde, mecanismos educação. de governança que o Estado pode participar. O Estado já regula tudo. O Estado já pode, em caso de abuso, encampar. Então, para que o Estado vai ser o empreendedor? Ele não tem esse viés, essa capacidade. Não é algo do... Tem muita coisa para resolver, né, muita meu? coisa mais importante. O Estado tem que cuidar da parte social, fazer um trabalho bom, criar as regras para ter educação para todo mundo, saúde para todo mundo, segurança. Hoje, nada que o Estado faça, ele é considerado de excelência. Nada. Verdade. Por quê? Porque ele cresceu demais, deu tiro para tudo que é lado, tem vários tentáculos e aí não consegue ter foco e especialidade nenhuma. Boa. Isso é ruim. A sociedade não confia no Estado. Isso é o maior indicador de que o Estado não fez um bom trabalho. Se ele fizesse um bom trabalho, a sociedade ia confiar no Estado. Ela ia dizer, olha, o Estado é um exemplo, eu confio 100%. O maior risco à democracia é o Estado se propor a fazer muita coisa e não fazer direito. Daí a sociedade perde a confiança. O que aconteceu no Brasil. Então acho que o Estado precisa redefinir o seu papel, eleger poucas áreas e aquelas que ele eleger, ele entregar um serviço de excelência para o cidadão. Porque a gente não confia mesmo, né? Não, a gente acha uma porcaria, Não né? confia. Muito bem, meus amigos, eu vou fazer um pequeno break. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pro Paulo. Ele fala muito bem. Muito liso. Muito liso. Tá convencendo aqui a... Convencendo, Paim? Tá. Hã? Tá, sou super convencido. Tá nada. Apoio o governo. Você é um Zé. Ó, se você tiver alguma dúvida, a gente tá tentando explicar pra vocês aqui que estão ouvindo o que é a tal da MP da Liberdade Econômica. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui direto pra gente, @Programa Pânico, ou então entra direto lá no Instagram do Paulo Webel. Pode xingar ele também. Pode, né? Legal. Fazer memes. Vazar as fotos dele com o Dória. Paulo Webel escreve U-E-B-E-L. Paulo Webel. O Instagram do Paulo. Ou então no site www.economia.gov.br. Daqui a pouquinho a gente volta. E se você tiver alguma dúvida, mande aqui no @Programa Pânico. A gente volta já já. Here we go. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presença ilustre nesse programa, estamos aqui recebendo o Paulo Webel. Ele é secretário especial de desburocratização. Ele é do governo digital do Ministério da Economia. A gente está falando sobre uma MP que vai ser votada agora, tem que ser né? votada na terça-feira, porque senão cai, né? Isso, porque é uma medida provisória, ou seja, o presidente vai lá, dá um chamego, já foi assinada pelo presidente. Sim, abriu. Ele vai, assina, aí vai para a Câmara, aí a Câmara tem que votar, senão caduca e aí nada vira. Então vai ser votado semana que vem, é isso? Segundo o presidente Rodrigo Maia, ele está construindo lá, de forma muito hábil, esse diálogo para na terça-feira colocar em votação e aprovar. Depois vai para o Senado, se houver alteração, volta para a Câmara, se não houver, termina no Senado. E se na terça-feira não acontecer Você viu que ele nada, chorou. Volta tudo da estaca zero? Daí dá para votar na quarta ainda, na semana que vem dá para votar. O Maia deu uma chorada. Deu Você uma viu? chorada. Claro, Chorou. trabalhou Olha muito. ele. Assinou. Ele mereceu, fez um trabalho belíssimo. Tava há 30 anos pra votar lá isso. 30 ou 20? 30, Mais, né? Desde o Fernando Henrique. Ó, por exemplo, isso aqui, gente, eu sei que é chato esse assunto, mas tem ouvinte que tem empresa. E é basicamente isso, né? Uma relação, é pra empresário, pra quem tem pequenos negócios, que nem você falou, né? Ele fala assim, eu nem sabia que isso aqui... Atualmente, a cobrança da taxa de fiscalização de estacionamento, que é um negócio chamado TFE, onde mesmo não havendo a visita do fiscal, há o recolhimento da mesma. A MP vai suspender a cobrança ou vai continuar valendo? Não, a gente não suspende a cobrança dessas taxas que vão continuar existindo. O que a gente faz é o seguinte, se for uma taxa para expedição de um alvará, ou de uma autorização, ou de uma permissão, você não precisa pagar mais pela expedição do alvará, naquelas atividades de baixo risco que vão ter o alvará dispensado. Mas se for uma outra atividade médio ou alto risco que precisar alvará, vai continuar tendo as taxas. Ou se for uma taxa de fiscalização em polícia, continua existindo. Por exemplo, tem a Rosa aqui, ó, ela tem uma empresa, 15 anos está inativa e ela não encerrou porque custa muito caro para você encerrar uma empresa, e ela fala, e a empresa está em dia, ela tá tudo bonitinho. Ela pode encerrar agora sem grandes custos com essa nova medida? Quando a MP for convertida em lei, ela vai poder fazer isso de forma mais rápida e célere. Em alguns dias ela vai poder fechar a empresa dela. Custos.
Eu disse custos, Paulo. Custos. Os custos devem Pra ela é até pior ser mais rápido, Os porque ela custos demora mais a juntar o dinheiro. Alguns custos vão continuar, mas como a gente está fazendo a digitalização de todas as juntas comerciais, tornando o processo digital eletrônico, os custos tendem a cair. Então é possível que ela consiga fechar de forma mais barata. Muito bem. Ó, o papo aqui, deixa eu perguntar aqui, ó. Taxista. O que muda para um taxista? O Thiago é taxista. Se ele for ter uma microempresa individual, microempreendedor individual, vai ser mais fácil para ele abrir essa empresa. Ele vai poder fazer pela internet, de forma mais rápida e célere. Já é um processo rápido hoje para MEI, que é microempreendedor individual, mas vai ser ainda mais rápido. Então isso é muito bom. Hoje, 96% de todos os pedidos de registro empresarial no Brasil são de microempreendedores individuais, EIRELI ou empresas limitadas. Desse total, 99% não tem nenhum problema. Só 1% que tem alguma informação adicional que é necessária. Com a MP, você concede, abre a empresa, depois você vai fiscalizar. Antes da MP, não. Você primeiro fiscalizava se estava todo certo a documentação, depois você abria a empresa. Então essa simples inversão vai reduzir em dias o tempo para abertura de empresa. Ó, o Igor aqui, ele fala o seguinte, Igor Guimarães. O Igor tá aqui, Igor Moraes. Ele fala para você fornecer algum exemplo de como é hoje e como ficará depois que essa MP virar lei. Ótimo. Hoje você tem um estabelecimento de uma atividade de baixo risco. Por exemplo, um pequeno comércio de rua. Você vende roupas. Hoje você tem que ter um alvará, geralmente, dos bombeiros. Você tem que ter um alvará da vigilância sanitária. Você tem que ter um alvará da prefeitura. Tudo isso é custo, é tempo que você tem que se deslocar. Roupa precisa da vigilância sanitária? Às vezes precisa, dependendo da legislação do município. Então, com a mudança agora da MP, com a aprovação dela, você não vai precisar mais de alvará para nenhuma dessas atividades. Se você tiver um estabelecimento pequeno, um andar só e tiver uma atividade de baixo risco. Então é uma mudança muito significativa. Além disso, se você for fazer algum pedido, requerimento para o Estado, hoje você não sabe quanto tempo vai levar para ser atendido. Com a aprovação, com a conversão da MP 881 em lei, todos os estabelecimentos públicos vão ser obrigados a fixar prazos. Então eles vão dizer lá, olha, para uma licença de funcionamento, atividade de médio risco, vai levar 90 dias. Se em 90 dias o Estado não der um retorno, você considera aquela atividade aprovada tacitamente. Então você pode seguir com a sua atividade. Entendi. Então vai acabar com aquela questão de você ficar esperando indefinidamente, ou ter que contratar um despachante, ou ter que, às vezes, ter que pagar uma propina para liberar o seu negócio. Aí que tá o migué da propina, né? Claro. Você fala, ó, vou abrir, sei lá, uma balada. Não, balada não. Balada sim, senhora. Não, balada não. Como balada não, Balada filha? não pode. Tô falando com ele, Ah, tô falando, tá. Não, falando tudo com bem, o técnico, mas tô não falando entra com você. nessa, O que você MP. entende? O que você entende? Ela já Lógico falando que de balada. Não, entra tudo. Não, essa MP ainda... A balada vai continuar precisando... Claro, porque... tudo vai precisar. Boate Kiss. Não. Não é Boate Kiss, não. Não, Não é que Boate Kiss. vai É precisar. o seguinte. Não. Vai continuar. Tá falando é o seguinte, o que vai mudar é assim, eu preciso de um alvará para determinada coisa. Sim. Se o Estado não for lá e der o alvará em 90 dias, eu posso tocar meu negócio, porque aí é problema do Estado. Certo? Não é isso que você falou? Mas então cada estabelecimento vai Claro. fixar. Então o bombeiro vai dizer o Claro, seguinte, ó, para claro. atividade de médio risco é 120 dias. Isso. Aí se no prazo de 120 dias não tiver um retorno, considera-se aprovado tacitamente. Só não vai ter aprovação tácita se a lei vedar. Então a lei diz para essa atividade específica, por exemplo, Isso. ambiental, Isso. não vale a aprovação O tácita. que vale é para aqueles 250 e pouco. Sim, que não tem lá. inclui a balada. Calma. É uma balada simples. A minha balada não é uma balada, não é uma AMB, é um barzinho. Se, em determinado tempo, o Estado não for lá e olhar, o fiscal não olhar, eu toco o meu negócio. Bacana, isso eu gostei. Agora me fala uma coisa, da onde você... Porque vocês fizeram isso muito rápido, em 6 meses. Você estudou onde isso? Da onde você pegou a... Na verdade, a gente buscou os melhores exemplos internacionais. Todos os países da OCDE, países desenvolvidos, países que têm altos níveis de liberdade econômica. Então, nós buscamos as melhores práticas. Já existia no Brasil várias sugestões esparsas de desburocratização e simplificação. A gente juntou num documento só,
tive um apoio fundamental de várias pessoas do Ministério da Economia, da Casa Civil. Foram mais de 100 pessoas que ajudaram na confecção dessa medida, especialmente o Gianluca Lorenzon, uma das pessoas que trabalhou mais ativamente, junto com o apoio da Casa Civil, para a gente poder consolidar isso num único documento, várias medidas que a gente recebeu e que já existiam no Brasil. Então a gente reuniu isso aí e consolidou isso aí como direitos de liberdade econômica, justamente para facilitar a vida das pessoas. Muito bem. Paulo, eu queria agradecer sua presença. Eu que agradeço, Emílio. Nós vamos ver aí o que vai ser. Depois nós vamos dar porrada em você, hein? Emílio está cético. Hã? Tá cético. Não, não é cético. É que vai mudar, pô. Quando Mas vai muda o mudar negócio... pra melhor. Ué, não sei. Veremos. Não sei, a gente se acostuma Só a de você jogar... não ter que tirar o alvará, deve ser muito chato tirar o alvará, Filha, a gente se acostuma a jogar a sujeira embaixo do tapete e a gente se acostumou com isso aqui. Quando vem mudança, todo mundo fica preocupado, não é isso, Paulo? Mas o apoio tem sido muito grande. Várias entidades, associações, várias pessoas, porque realmente é algo que vai mudar para melhor. Porque a burocracia cansa as pessoas. Você está na ilegalidade, você querer estar legal, mas a burocracia não permite isso aí, deixa o cidadão brasileiro extremamente cansado. Então, essa mudança de não precisar alvará para atividade de baixo risco, ela significa que mais de 80% dos negócios do Brasil podem ser impactados por isso. Então, é realmente para facilitar a vida do cidadão, para deixar ele tocar o negócio dele, fazer o recurso dele, sustentar a família dele, sem estar a atrapalhar. Boa. Paulo Ebel esteve aqui com a gente conversando, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Para você xingar ele muito, o Twitter é Paulo Ebel e o Instagram também é Paulo Ebel. O Ebel escreve U-E-B-E-L e o site, para você ter mais informações, é economia.gov.br. Muito obrigado pela sua presença e valeu mesmo. Obrigado a vocês, hein? Adorei. Vamos ver, gente. Se vem na nossa ou se não vem. Os guri, os quente, os Delanhol, os Delanhol da República de Curitiba, agora estamos olhando também o que fizeram lá, aquela turma, aquela pequena turma lá, com o nosso querido, como é que ele chama? Glenn. É. O que você quer mandar abraço? Mandar um abraço pro pessoal lá da Rádio 98 FM Curitiba. Que 98? Lá tem o cara veio com uma missão. O cara veio com uma missão. Vai ouvir, vai dormir. O cara veio com a missão de falar da 98 aqui. Ah, 98 FM. Que 98? É Jovem Pan lá, pô. Jovem Pan. É, mó grupo. Um abraço pro Zico, lá pro Fernandinho, mas pessoal da... Zico, vai dormir Zico você. Lamour. Ó, deixa eu falar sério agora aqui, ó. Você sabe o que acontece, meu querido Paim? Você que é um comunistinha. Sim, sou. O grande problema disso tudo é o cara que é pequeno. E tem muita gente no Brasil e a gente tem que torcer para esses caras. Ó, por exemplo, o Léo Henrique. Ele fala que empregar no Brasil é quase inviável para os pequenos. Esses caras que se ferram mais. O Carrasco, o nosso ouvinte, ele tem uma empresa, pequena empresa de TI. Que deve ser computador tal, e não sei o quê. E aí ele fala se ele entra no baixo risco ou não. Esses caras que são os mais ferrados têm medo de empregar, porque aí o cara... Tem muito cara home office, né, que trabalha em casa. Então, aí o cara fica desesperado quando ele contrata alguém de cair de se ferrar. É isso, Senna? É uma Olha, barreira grande. Eu quero dizer o seguinte pra vocês. O Frota arregou. Frota arregou? Frota arregou. Não vem segunda? Pô, não vem segunda-feira. Qual que é o negócio do Frota? Não sei. Não sei. Há um mistério. Parece que o Frota vai aderir ao João Dória, né? Também tem proposta para ele ir pro DEM também. É mais um que arregou aqui. Não acredito. Que não vem. Temos aqui no nosso hall Davi Miranda, que arregou. Quem mais arregou aqui? Davi Miranda, o Glenn depois, né? Mas o Glenn veio bastante. Glenn veio. Tabata Amaral também. Tabata Amaral arregou. Não, mas eu acho que a Tabata a gente nem arregou. Não conseguiu nem falar. Não, arregou. A Paulinha tentou. Tentou várias vezes. E agora o Frota arregou também. Frota não esperava. O Frota, não, essa rádio aí é muito não Bolsonaro, não vou nada. Arregou, bonito. Alô, Frota. Ô, Frota, Pô, vem. Frotinha, vai arregar agora? Não. Queremos saber. Pô, não arregou pro travesti, vai arregar pra ele. Lógico.
Faz piadinha, não. Não pode. Ele pode te prender, viu? O cara é deputado federal, meu amigo. Você respeita ele. Não, Frota já contracenei com Frota. É. Muito bem. Então nós vamos embora. Segunda-feira estaremos Posso só dar de uma volta. divulgadinha rapidinho? Hoje tem o show, né? Hoje, aliás, amanhã começa lá na Zona Leste, Tatuapé Comedy Festival, o maior festival de stand-up da Zona Leste. Amanhã vai estar Kedney Silva e Felipe Pontes, para você relembrar os tempos de Felipe Pontes no Pânico na Band, fazendo Tony Ramos, Fábio Assunção e tudo mais. Boa. Então amanhã no... Teatro Eva Vilma, às 21 horas. Tudes.com, né? Isso, tudes.com e simpla.com. É isso aí. Obrigado a todos. Segunda-feira estamos de volta aqui na Jovem Pan. Não tem ideia com quem, porque Frota deu aquela bela arregada. Travesti. É a vida, é a vida, é a vida. Mas vamos embora. Segunda estamos aqui. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!